segurando na mão dela, meu Senhor. Continue mantendo ela de pé, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria, né, irmãos? Estarmos mais um dia na presença do Senhor. Culto de Santa Ceia, né? Que maravilha, né? E a pastora fizeram a escala e me colocaram hoje no culto de Santa Ceia. Eu falei, poxa, pastor, é o culto de Santa Ceia. Mas glória a Deus, né, irmãos? E há umas 2 semanas atrás eu ouvi uma palavra e na hora o Espírito Santo de Deus ardeu no meu coração. A palavra conhecida falou assim: você vai meditar, você vai estudar essa palavra quando você tiver uma oportunidade. Aleluia. É ela que eu quero que você traga para a igreja. Então, irmãos, eu creio que foi um propósito de Deus mesmo, né? Eu prometo aos irmãos que eu vou ser rápida, até meia-noite eu termino. Né? Oh, glória. É segunda-feira, glória a Deus, aleluia. Brincadeira, vai, irmãos. Eu quero que os irmãos abram lá no livro de Lucas, capítulo 5. Livro de Lucas, capítulo 5. Fala a respeito da chamada dos primeiros discípulos, uma festa maravilhosa. Lucas 5. Vem. Lucas, capítulo 5. A partir do 1, nós vamos estar lendo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-lo. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Jesus. É uma palavra bem conhecida, né? E a Bíblia diz que Pedro e os pescadores foram pescar. Só que Pedro era um pescador experiente, né? Ele conhecia o mar, os horários e as técnicas de pesca. Ou seja, se fosse hoje em dia, a gente podia dizer que Pedro, ele era o cara da pescaria, né? Só que naquela noite houve algo diferente, inusitado. Eles foram pescar, foram para o alto mar, passaram a noite inteira e não pescaram um só peixe. E voltaram novamente para a praia e deixaram seus barcos lá e foram lavar as redes. E aí chega Jesus. E a gente sabe que aonde Jesus está, a multidão acompanha Jesus, né? E Jesus, ele estava pregando a palavra. Só que Jesus fez o quê? Olhou, avistou 2 barcos. Ou seja, Jesus, ele já sabia
Jesus, ele já sabe da sua situação. Fala pra ele. Só que ele também já tem a solução. E assim, Jesus, ele já sabia que aqueles pescadores não haviam pescado nada naquela noite. Por mais experiente que eles fossem, né, eles podiam até dizer, pô, nós somos um cara, entramos no mar, já sabemos se o vento tá bom, qual é o tipo de peixe que nós vamos pescar, entramos e pescamos, só que naquele dia deu tudo errado, irmãos, né? E eles voltaram, e Jesus olhou, virou os barcos, entrou no barco de Simão Pedro e pediu que Simão afastasse um pouco o barco para que ele pudesse pegar o evangelho, né? E quando o vento fosse, levaria a sua palavra para alcançar aquela multidão que estava ali. E assim Jesus fez. Quando Jesus termina de pregar, ele fala para Pedro assim, para Simão Pedro, entra no barco e vamos com o barco para o meio do mar, porque nós vamos pescar. Aí Simão Pedro, ele pega, para e pensa, né, de repente como eu e você, pararíamos e pensávamos também, por quê? Porque contrariava toda a lógica deles como pescador. Se eles estavam acostumados a ir para o alto mar à noite, era de dia. Se eles não tinham conseguido pegar peixe de noite, como é que eles iam pegar peixe de dia? E aí Simão Pedro parou e falou assim, Senhor, passamos a noite toda pescando, mas não conseguimos pescar nada. Porém, sobre a tua palavra, Aleluia. nós vamos falar. E o interessante, irmãos, que Simão Pedro, ele sabia que era algo meio que impossível para eles, homens, né? Olhando a situação agora eles tinham passado. Mas só que Pedro, ele confiou em Jesus. Ele confiou na palavra de Jesus, né? E muitas das vezes nós precisamos confiar. Independente da situação, né? De quanto tempo você de repente está esperando a sua bênção, ou de quanto tempo você tem orado, mas nós precisamos nos manter firmes e confiar. Amém. Pedro, ele confiou. Tanto confiou que Jesus falou, vamos para o alto mar, e ele foi. E outra coisa que me chama a atenção, que Jesus, ele é o Todo-Poderoso, né? Ele faz milagres. Ele poderia muito bem, os barcos ali na polpa, ali na praia, ele poderia fazer os peixes começarem a pular e eles começarem a pescar, pegar rede. Ele poderia fazer isso, mas não. Ele falou para Simão Pedro para eles irem para o alto mar. E aí, irmãos, o que eu entendo? Tem momentos na nossa vida que o que Jesus quer de mim e você é intimidade. Ele não queria fazer um milagre no meio da multidão, mas ele pega Pedro, Simão Pedro, e leva para o alto mar. Por quê? Afastou da multidão. Porque tem coisas, irmãos, que é só você e Deus. Tem coisas que é só eu e Deus. Não adianta estar muita gente. De repente não adianta as pessoas estarem orando. Mas o que Deus quer é intimidade. E foi a primeira coisa que ele mostrou para aqueles homens. E aí, quando Jesus entra no barco, há uma mudança. Ou seja, Jesus, ele muda a história de Pedro. Aquilo que parecia improvável naquela noite, Deus muda o cenário e prepara o milagre. Aleluia. E aí a Bíblia diz que eles estavam em alto mar, né? Ele lançou as redes e aí os peixes começaram a vir. Só que tem um detalhe. Quando eles pescaram a noite toda e voltaram, né? O barco representa a minha vida e a tua vida. Ou seja, quando Jesus ele entra no barco, quando Jesus entra na minha vida e na tua vida, é para transformar, irmãos. Aleluia.
E vamos lavar a rede porque, tipo assim, ó, não tem mais jeito. Não pescamos nada, sabe, o negócio tá ruim, hoje eu não sei como é que vai ser o nosso dia, como é que nós vamos pagar as nossas contas. Só que Jesus, ele já sabia disso tudo, né? E Jesus, quando ele chega com um propósito, né? Lembra daquela mulher samaritana? Quando Jesus foi ao encontro daquela mulher, ele já sabia que aquela mulher estava lá naquele horário. Ele já sabia, então Jesus já tinha programado tudo, porque ele sabia o horário, ele sabia o momento certo e a hora certa de chegar. E é assim na minha vida e na tua vida. Tem o momento certo, a hora certa, irmãos. E ele chegou no momento certo para falar com aquela mulher, né? E houve uma conversão, né? Quando o centurião chega até Jesus e vai falar a respeito do teu servo que está doente, ele chega até Jesus e ele fala assim: Jesus, o meu servo está doente. Ó, mas não precisa nem ir lá não. Ó, uma só palavra que o Senhor falar, o meu servo será curado. Aleluia. Confiança, irmãos. Então, às vezes o que falta em mim e você é confiança, irmãos. Às vezes nós lemos a palavra, né? Seguimos o evangelho, não, eu creio, mas tem hora que falta confiança, né? E hoje nós estamos no culto de Santa Ceia. Jesus, ele quer reforçar isso. Não basta só vir relembrar, sabe, adorar, ir embora para casa e esquecer de tudo. Mas hoje Jesus, ele quer fazer uma aliança de verdade comigo. Sabe, algo que vai ficar marcado na minha vida e na tua vida, como ficou marcado na vida de Simão Pedro. É isso que Jesus quer. Jesus, ele queria trazer de volta os sonhos de Pedro e daqueles homens. E a presença de Cristo no barco, ele muda o cenário, muda tudo. Jesus, quando entra na nossa vida, ele chega para mudar, para ter mudança. Então, irmãos, nessa noite Jesus quer que você confie, descanse, confie em Deus. Eu estava lendo essa palavra, irmãos, e não vou sair de dentro da pregação. Certa feita, eu estava passando por uma situação muito difícil, irmão, muito difícil. E a palavra de Jesus para mim foi assim, ó: confia, descansa. Só que existem situações na nossa vida que às vezes é difícil até de descansar e confiar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu falei: Jesus, eu quero descansar, eu quero confiar, mas eu não conseguia, irmãos, eu estava com a minha mente, né, foi algo muito forte. E aí, irmãos, o que acontece? Eu vou para o trabalho, pego a condução, ó, sento no ônibus, ó, bota a cabeça, ó, descanso. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus falou assim no meu coração: está descansando? Você sabe quem é o motorista? Você conhece ele? Você sabe se é seguro? Você está dentro dessa condição? E em mim você não confia, irmãos. Na hora, o Espírito Santo, meu irmão, na hora, aquilo bateu no meu coração como uma flecha. E eu comecei a pedir perdão. Falei: Jesus, me perdoa. Jesus, me perdoa pela falta de confiança, me perdoa. Entendeu? Então, são situações, muitas das vezes, que a gente entra e não confia. Eu não confiei. Mas quando eu entrei no ônibus, encostei a cabeça e descansei. E até dormir. Se ele não me dá uma sacudida, eu ia até dormir no ônibus. Ou seja, então eu estava confiando no motorista, sem conhecer o motorista, sem saber se ele era bom ou não, o que poderia acontecer naquele ônibus, mas em Jesus eu não confiei. Então, irmãos, é isso que Jesus quer de mim e você. Confia, descansa, deixa Deus trabalhar. Por mais difícil que esteja a situação na tua vida, que de repente, como Simão Pedro, você acha que não tem mais jeito, mas para Jesus tem jeito. Né? A Bíblia diz que não é impossível, haveria impossível para Deus agir na minha vida, na tua vida, irmãos. Então, nessa noite, irmãos, que você possa ceiar, que você possa participar, mas que você venha ter determinação, que você possa ter uma aliança com Deus, sabe? Que hoje
eles só se cansaram, porque não tinham Jesus no barco. Mas quando Jesus entrou no barco, mudou. Jesus, ele está no meu barco e no teu barco. Confie, irmãos. Descanse, irmãos. Tenha fé. Creia de fato, de verdade, que o Senhor, ele tem muito mais para fazer na minha vida e na tua vida. Vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O que Deus tem para nós é muito maior do que, de repente, esse problema que nós estamos vivenciando hoje. É muito maior. E para terminar, algo interessante que eu também li, e eu quero ler para os irmãos. E diz assim, ó: a verdadeira fé se manifesta quando obedecemos, mesmo sem compreender totalmente a palavra do Senhor. Sempre nos desafia, a palavra do Senhor, ela sempre nos desafia a sair da zona de conforto. Obedecer à voz de Jesus é um ato de confiança que abre caminho para o sobrenatural e revela maturidade espiritual para mim e para você. Amém. Essa é a verdadeira fé, irmãos. A verdadeira fé não é você simplesmente vir para a igreja. A verdadeira fé não é simplesmente você dizer que é crente. A verdadeira fé você precisa confiar. Amém. De fato e de verdade que o Senhor, ele pode fazer. Aleluia. Ele pode transformar, ele pode mudar o teu cenário e fazer algo que de repente você nem espera. Então, que nessa noite, irmãos, confie. Tenha fé, né? Fé é a certeza e a convicção daquilo que eu não estou vendo, mas eu creio. É? A minha família não está aqui, mas eu creio que vai estar. Amém. Os meus filhos não estão aqui, mas eu creio que vão estar. Mas que não vai acontecer. Ele é mentiroso, ele é enganador. Nós precisamos confiar. Eu não quero saber, irmãos, o que está acontecendo, mas eu confio em Deus. Eu não quero saber como está a situação na minha vida, na minha casa, mas Senhor, eu confio em Ti, porque a Tua palavra é verdadeira. A Tua